E aí galera, Bruno Damasceno aqui. Nas últimas semanas eu fiz algo que pouca gente tem paciência para fazer. Eu mergulhei fundo na análise das políticas de privacidade de 30 estúdios brasileiros de games. O resultado foi esse aí. 29 de 30 estavam em desacordo com a lei. Isso mesmo que você ouviu. 29 delas estavam irregulares. E o mais curioso, quase todas estavam escritas em inglês com foco total no GDPR europeu. Mas a verdade é que elas não cumpriam nem a própria lei que tentavam seguir. Sua política de privacidade pode ser uma dessas. Por isso, hoje eu vou listar 6 erros mais graves que eu encontrei para que você possa abrir sua política de privacidade agora e corrigir antes que seja tarde demais. Beleza? Vamos lá. O primeiro erro foi o mais básico. A maioria das políticas simplesmente ignorava os direitos dos jogadores. A LGPD e o GDPR garantem direitos como confirmação de que os dados são tratados, correção de dados errados, revogação de consentimento, portabilidade. Se você não informa o direito dos seus jogadores de forma clara e objetiva, você já está ferindo a lei. Isso não é uma opção, certo? É uma obrigação legal. Segundo erro. Vi muito estúdio brasileiro com a política toda voltada para o GDPR, como se a lei brasileira simplesmente não existisse, ou como se não se aplicasse, ou até como se já estivesse adequado a ela. E atenção, se o seu estúdio está no Brasil, ou se você oferece o seu jogo para o Brasil, a LGPD se aplica automaticamente. Ignorar isso é abrir uma brecha gigante para as sanções da nossa autoridade nacional, que é a ANPD. O mesmo vale para o CCPA se você tem jogadores na Califórnia. A regra é: pense global, mas haja local. O terceiro, de 30 políticas, só uma nomeava um encarregado de proteção de dados, o famoso DPO. Para a LGPD, nomear o DPO é uma regra, especialmente para o setor de games que coleta um volume enorme de dados. Achar que seu estúdio não precisa de que ele é uma exceção, é muito, mas muito difícil de se encaixar. Sua política precisa identificar claramente quem é a desenvolvedora, ou seja, a controladora de dados, e quem é o DPO, o encarregado, com nome e formas de contato. A quarta. Outro clássico, usar um e-mail como contato ou suporte para tudo que o jogador solicitar. Isso é um erro que cria 4 problemas de uma vez. Primeiro, falta clareza, o pedido do usuário se perde no meio de outros assuntos. Segundo, um risco de negligência. A equipe de suporte pode não saber como tratar um pedido da LGPD. O terceiro é o risco de segurança. Informações sensíveis podem ser trocadas no canal errado. Quarto, é a falta de rastreabilidade. Fica difícil de provar que você respondeu. A solução? Crie um canal exclusivo como privacidade@suaempresa.com e informe na política o prazo de resposta, que segundo a lei é de até 15 dias úteis. Quinto erro. Essa aqui é problema puro. Muitos tratam o consentimento como a base legal para tudo, mas na prática, boa parte dos dados que você coleta é para execução de contrato, ou seja, para o jogo funcionar. O consentimento é poderoso, mas para coisas específicas e opcionais como enviar marketing ou coletar dados para uma funcionalidade extra. E lembre-se, ele precisa ser livre, informado, inequívoco e granular. Se tiver mais de uma finalidade, e o mais importante, você precisa conseguir provar que ele foi dado, certo? E a sexta, e o último erro, o que mais me irritou. Políticas que se enrolam para explicar para que usam os dados. Seja objetivo, fale a língua do seu jogador. E por favor, pare de usar melhorar a experiência do usuário como finalidade para tudo. Isso não faz sentido algum. Isso, desculpa a palavra, é um monte de bullshit. Se você coleta a geolocalização para otimizar a conexão com os servidores, diga isso. Seja transparente de verdade. Esses foram só 6 dos erros que eu vi. E isso me leva à pergunta final, a mais importante de todas. Sua política de privacidade é um reflexo real de como a sua desenvolvedora trata os dados dos seus jogadores? Ou ela só é um monte de bullshit
que você copiou e colou no seu site para cumprir a tabela. A transparência começa na política, mas vive na prática. Pense bem nisso. Se este vídeo te fez correr para abrir sua política de privacidade, deixe seu like. Para que este alerta chegue a mais desenvolvedoras, se inscreva no canal para mais análises diretas como esta e, mais importante, comente aqui embaixo qual desses erros você vai corrigir primeiro. Até a próxima!